Oi pessoal, tudo bom? Olha só, eu tô fazendo esse vídeo para nós fazermos alguns comentários, não é? É interessante com relação à reforma ortográfica. Essa reforma ortográfica, ela passou a valer oficialmente em 2016, só para relembrar, não é? Mas ela tem um histórico aí bem anterior, não é? E mesmo com todo esse processo, né, todos esses anos, não foram poucos anos que foi feita essa última reforma, não é? E o que acontece? Eu ainda vejo muitas pessoas escrevendo na ortografia passada, não é? E só valendo também um outro lembrete, em 2013 vencia o prazo dos 5 anos dessa atual reforma ortográfica, não é? E ela foi prorrogada por mais um tempinho, não é? E em 2016 tornou-se oficial. E torna a dizer, vejo, principalmente em posts nas redes sociais, vejo muitas pessoas escrevendo ideia com acento. Né? Ideia é uma palavra que não tem mais acento, o acento caiu. Vejo pessoas colocando trema, o trema também não existe mais. E até o próprio uso do hífen. Então, não vejo nessa reforma grandes alterações, mas houve as alterações. Também não as vejo como difíceis, complicadas. Não. É uma questão de hábito, é uma questão de reeducação. Não é? Então, por isso eu selecionei alguns itens interessantes para nós esclarecermos, não é? Procurei os básicos, coisas do nosso dia a dia comum e que as pessoas ainda, por falta de conhecimento ou tempo também de estar pesquisando exatamente a forma correta de se escrever essas palavras, não é? E eu acabei trabalhando, fiz um resumo básico dessas palavras e de alguns itens da reforma ortográfica. Então, olha só, a acentuação. A acentuação é um dos itens, né? Perdão, não é o primeiro, mas é um dos itens. Por exemplo, é interessante pensar que quando nós falamos a acentuação, gera um monte de questionamentos. Afinal, palavras com ditongos acentuam-se ou não? Aí vem a grande questão, tá? Mas o que é ditongo? Né? Ditongo, vamos recordar, 2 vogais na mesma sílaba. Aí tem uma outra pergunta interessante. O que é sílaba? Sílaba é a letra ou conjunto de letras que saem no mesmo golpe de ar. Então, separou as sílabas e percebeu que 2 vogais saíram juntas, nós temos um ditongo. Aí, por isso essa explicação, palavras com ditongos acentuam-se ou não, né? E quando alguém precisa parar, não é? Aí tem aquela famosa brincadeirinha, para com acento ou para sem acento, né? Então vamos detalhar algumas coisinhas com relação a isso. Acentos diferenciais foram extintos. Então, por exemplo, o para, P-A, acento R-A, do verbo parar, não é? Ele não tem mais acento. Então é para, verbo, ele, ela, para, e também o para preposição. Esse livro é para mim, não é? O para-brisa, que se escreve com hífen, para-brisa. Esse para-brisa na nova ortografia também não tem mais acento.
O pela, substantivo, também não, não é? O pela, verbo, também não. Pera, a fruta, com o acento lá do vovô, pera, também não. O pelo, também não. Então, eu tenho o pelo do animal, não é? E o pelo, né? Ele passou pelo trecho mais difícil. Então, são duas palavras com a mesma escrita, sons iguais, significados diferentes e sem acento. Pelo, pelo. Bom, e polo? O polo também não tem mais acento, não é? Que é o substantivo. Então, o polo da faculdade EAD em Jundiaí fica na rua. Então, esse polo não tem mais acento. Outro item aqui, as paroxítonas, que anteriormente acentuavam os ditongos el e oi, né? Perderam o sinal gráfico. Então, eu falo, antigamente escrevíamos estreia com acento, ideia com acento, paranoico com acento, assembleia com acento, geleia com acento, jiboia com acento, plateia com acento, joia com acento, boia com acento. Então, nenhuma dessas palavras mais tem o acento, leva o acento, não é? Bom, até aí tranquilo, esclarecido. O hífen é usado nas seguintes situações: quando a segunda palavra começa com a mesma vogal da primeira. Então, olha só, arqui-inimigo, arqui termina com i, inimigo começa com i, né? Semi, integral, termina com i, começa com i. Micro, ondas, enfim, só repetindo a informação. Quando a segunda palavra começa com a mesma vogal da primeira, não é? Usamos o hífen, arqui-inimigo, semi-integral, micro-ondas. Quando o H for a primeira letra da segunda palavra, pré-histórico, semi-hospitalar, sobre-humano, né? E quando eu sei que a palavra escreve com H ou não? É uma pergunta que eu escuto bastante. Quando uma palavra se escreve com H ou não? O H, apesar de não ter som no nosso idioma, ela é uma palavra fácil de identificar. Porque quando nós vamos falar e a vogal ela dá aquela pequena estendida, história, hospital, humano. Então, quando percebemos essa pequena esticada sonora da vogal, a palavra se escreve com H. Então, voltando para o hífen, não é? Parece que fugimos, mas não fugimos. Quando o H for a primeira letra da segunda palavra, então usamos o hífen. Pré-história, semi-hospitalar, sobre-humano. Outro ponto, não se usa quando a última vogal da primeira palavra não for a mesma da vogal que inicia a segunda palavra. Repetindo, ficou confuso, não é? Não se usa hífen quando a última vogal da primeira palavra não for a mesma da vogal que inicia a segunda palavra. Exemplo, semiárido, infraestrutura, socioeconômico. Tranquilo? Também não se usa hífen quando a primeira palavra terminar em vogal e a segunda com as letras R ou S. Nesse caso, né, as consoantes elas dobram. Exemplo, antirreligioso, né, microsistema,
né? E algumas palavras que antes tinham, como autorretrato, não, perdão, autorretrato não, fugiu antessala também. Sim, olha só, podemos brincar com esse exemplo também. Ó, antessala, dobra o S. Autorretrato, junta as palavras e dobra o R. Autorretrato, fica mais forte, não é? Então é essa a brincadeira. E observação. Lembram lá no comecinho que eu falei da trema? Não se usa mais em palavras de língua portuguesa, apenas nos estrangeirismos e nomes próprios, né? Tranquilo? E ademais, com relação ao alfabeto, foram incorporadas ao alfabeto brasileiro as letras que antes eram ditas como estrangeiras, o K, o W e o Y. Tranquilo? Então ficou uma prévia básica sobre isso. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tem o grupo do WhatsApp que vocês podem pedir, entrar em contato, pedir para eu estar adicionando, e vocês podem fazer a pergunta pelo grupo do WhatsApp ou mesmo pelo e-mail, não é? Então o e-mail é aposus@gmail.com e o WhatsApp, né? É 11 98682 1295. E também tem a página do grupo de estudo no Facebook e tem, enfim, o blog também com muitas explicações, inclusive essas que eu acabei de estar falando com relação à nova ortografia. Tranquilo? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. E não se esqueçam, ideia, não tem mais acento, por favor. Ideia, assembleia, geleia, jiboia, que mais que eu tinha falado? Paranoico, plateia, joia, boia. Então, oia, né? Eia, não tem mais acento. Tranquilo? Então, vamos aí tirar o acento da ideia, o acento da estreia, o acento do paranoico, da assembleia, da geleia, da jiboia, da plateia, do joia e da boia. Fechado? Obrigada pela atenção de vocês, até mais.